No dia de ontem, numa arruada do Chega que se previa ser normal, há um homem que avança com um martelo para André Ventura e que aparentemente foi impedido pelas autoridades e, portanto, isto demonstra perfeitamente que, neste momento, à semelhança do que acontece em outros países, temos líderes políticos que estão a ser perseguidos não só a nível judicial, como por determinadas pessoas que estão de tal maneira frustradas com o que às vezes é dito, e diga-se de passagem que às vezes dizer a verdade pode suscitar ódio e reações de raiva, mas se a verdade é o que é, meus amigos, não têm que ficar absolutamente aborrecidos com nada. Há pessoas que me perguntam frequentemente, antes de irmos à notícia, quando eu comentei os cartazes do André Ventura, que dizia que os ciganos tinham que cumprir as regras, basicamente, e perguntaram, então e se eu agora pusesse um cartaz a dizer que os deputados do Chega têm que cumprir as regras? Eu dizia, por mim tudo bem. Não, eu convivo bem com a liberdade de expressão, francamente. Mas enfim, vamos ver esta notícia e vamos fazer uns comentários. Estranho, PSP travou um homem que se dirigia a André Ventura com um martelo. O homem justificou-se. O martelo era para explicar ao líder do Chega que Portugal precisa de uma martelada. Ventura ainda não decidiu se vai apresentar queixa, mas já decidiu que vai divulgar a lista de doadores da campanha. Um homem avançou com um martelo de madeira na mão este sábado na direção de André Ventura durante uma arruada, mas foi travado a tempo pela PSP e pela equipa de segurança do presidente do Chega. O incidente ocorreu no meio do contacto com apoiantes e gerou momentos de tensão. Embora Ventura não tenha dito não ter chegado a ver o indivíduo, o alegado agressor foi afastado e passou a ser monitorizado pelos agentes do local, mantendo-se sob vigilância mesmo sem ser formalmente detido. Segundo o Correio da Manhã, o homem será um ex-combatente e terá dito às autoridades que não pretendia agredir André Ventura, afirmando inclusive a ser militante do Chega. Com o martelo quereria exemplificar a André Ventura aquilo que Portugal precisa, uma martelada. Ainda de acordo com o relato recolhido pelo matutino, André Ventura classificou a explicação como estranha e afirmou que irá avaliar a situação antes de decidir se apresenta queixa. Uma justificação estranha, vamos avaliar, disse o candidato a Belém. Sei que lhe tiraram o martelo da mão, explicou. Meus caros, não sei, eu francamente não me parece a melhor explicação do mundo uma pessoa que ainda por cima diz que é militante do Chega a avançar com um martelo para o pé do André Ventura. Quer dizer, eu acho que ele podia perfeitamente dizer isso ao André Ventura sem levar um martelo, não é? Portanto, não sei. Isto é sempre difícil, agora isto pode ser uma justificação. Não sei se é, se não. Talvez a pessoa até seja bem intencionada. Portanto, isto foi realmente um caso estranho. Mas não é, quer dizer, nós não precisamos levar um martelo para dizer umas coisas a André Ventura, mesmo que essas coisas até sejam maldosas, portanto não é preciso levar nada para falar com ele e portanto isto pode ser apenas uma justificação de uma pessoa que tentou agredir o André Ventura e que não conseguiu. Não sei, francamente não sei a verdade, mas é um bocado estranho. É um bocado estranho. E não é propriamente novo, quer dizer, André Ventura na última campanha, quando ia fazer visitas a determinados distritos nas campanhas para as autárquicas, tivemos a comunidade cigana bastante próxima da campanha de André Ventura a cuspir-lhe em cima. E, portanto, a possibilidade de acontecer algo sério a André Ventura começa a crescer. E eu acho que é importante ter noção das questões de segurança, porque o país precisa do líder do Chega. E, portanto, a situação já não está fácil, não é? Eu próprio, que não tenho qualquer exposição a nível nacional, eu próprio recebo com frequência ameaças de morte e tudo mais, portanto, eu imagino o que é que será de André Ventura. É preciso acautelar esta situação, porque o líder político deve poder representar as suas causas sem ser agredido, sem ser ameaçado, sem ser... Enfim, vamos só ver aqui o resto da notícia, porque o André Ventura tem aqui uma questão sobre esta questão da transparência para as presidenciais. Divulgarei toda a lista de donativos para a campanha. No início da arruada, em que tudo aconteceu, Moscavide no Conselho de Loures, Ventura afirmou que vai tornar pública a lista de donativos da sua campanha através de um site e desafiou os adversários a fazer o mesmo. Estou completamente disponível para divulgar a lista de donativos para a campanha. No fim, a meio, quando vocês entenderem. Agora não faz ainda muito sentido porque a campanha ainda não começou. Quando se entender divulgarmos toda a lista, e eu desafio os meus opositores a fazer o mesmo, desafiou André Ventura. Ventura apontou que numa campanha eleitoral para as presidenciais existem apoios de partidos para quem os tem, mas também donativos de pessoas individuais até aos montantes que a lei prevê. No nosso caso é tudo feito através de um site informaticamente que fica registado
que fica transparente e fica tudo claro e esclarecido. O candidato presidencial apontou cá declarações que são entregues na entidade das contas, em que é preciso entregar e mostrar todas as contas da campanha, mas nesta corrida eleitoral está a atingir-se um nível superior, que é divulgar aqueles que apoiam a campanha, quem são e que interesses têm. Estou completamente disponível para isso, seja quem for, seja qual for, não só os que apoiam, como os que trabalham com a campanha e os que estão a ajudar na campanha, para que fique claro para o país que não há nada que me vá condicionar. Ventura ainda lembrou que há muitos anos que entrega a declaração de rendimentos, uma vez que é deputado na Assembleia da República. Sim, basicamente, portanto, André Ventura tem que entregar todas estas questões e já há muito tempo, e aliás, ele até suspendeu, no caso, o seu mandato como deputado para ser candidato. Não sei se todos os deputados fizeram isso. No caso de Jorge Pinto, António Filipe, e é só, não é? Portanto, Jorge Pinto e António Filipe, de resto não há mais deputados. A Catarina Martins é eurodeputada. Segundo diz o João Coutinho de Figueiredo, não é possível suspender o mandato em Bruxelas para ser candidato no próprio país. Não sei se isso é verdade, se não, francamente, eu estive a investigar e a minha investigação não chegou a uma conclusão muito clara, mas efetivamente acho estranho, não é? Porque no fundo Bruxelas, com esta regra, o que está a dizer é: não pode haver suspensão de mandato para que haja uma candidatura, portanto Bruxelas estará a financiar a presença dos candidatos nacionais em determinadas eleições. E eu não estou a fazer aqui críticas valorativas, seja a Catarina Martins, seja a João Coutinho de Figueiredo. O que é facto é que, se isto é verdade, basicamente Bruxelas está a favorecer esta situação. Portanto, no caso, nem é culpa de João Coutinho de Figueiredo ou de Catarina Martins. Então, um eurodeputado não pode suspender o seu mandato para vir ser candidato a Portugal. Ou seja, tem o mandato de eurodeputado, tem o salário de eurodeputado, continua a receber enquanto faz campanha para outro cargo. Eu considero que é um bocadinho estranho, mas, enfim, isto sou eu que posso estar a estranhar aqui algumas coisas. Não sei se Catarina Martins disse alguma coisa sobre o assunto, mas não sei se foi questionada sequer, na verdade, e portanto era isto que eu tinha para partilhar. André Ventura, num futuro próximo, vai ter que ter muito cuidado com as questões de segurança, que são muito importantes. Vai ser cada vez mais frequente, infelizmente, não tenho grandes dúvidas disso. Nota-se, por exemplo, em vários candidatos da direita radical, e espero sinceramente que André Ventura se proteja. Sei que tem uma boa equipa de segurança, sei que as autoridades são atentas, mas neste caso é mesmo preciso ter cuidado, porque há muitas pessoas à esquerda que estão disponíveis para praticar a violência, mesmo quando dizem que a violência verdadeira é do discurso de ódio, é dos vídeos do Instagram, que é uma coisa que eu acho interessante. Pessoas à esquerda que festejaram, por exemplo, e não tiveram problema nenhum em fazê-lo, festejaram a morte de Charlie Kirk quando foi brutalmente assassinado em frente aos seus filhos, mas dizem que basicamente a violência está nas redes sociais com as palavras. Ou seja, um ato verdadeiramente violento, absolutamente repugnante e cobarde, é um ato que se deve celebrar. Por outro lado, fazerem-se vídeos nas redes sociais com palavrinhas que determinados progressistas não gostam, isso aí é que é um ato de violência. Portanto, é preciso ter atenção, que estas pessoas geralmente não são gente boa da cabeça, e isso é preciso ter muito cuidado. E portanto, não sei, sinceramente, deem-me a vossa opinião nos comentários. Não sei bem que caso foi este, não sei se tentaram agredir André Ventura, se não, se isto foi verdadeiramente um caso, se não, se foi uma pessoa que até era bem intencionada, mas que tinha uma forma um bocadinho esquisita, ou se foi apenas a justificação de uma tentativa de agressão, de não ter qualquer queixa nas autoridades. Era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.